Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Silva. E depois de alguns dias aí sem fazer vídeo, hoje eu tô trazendo aqui o resumo. Hoje é dia 22. A gente tá com 4 dias aí que eu não faço vídeo mostrando o resumo da banca. E como é que tá essa banca hoje, dia 22? É o que eu vou trazer para vocês agora. Como é que tem sido esses 4 dias? Eu peço desculpas aí ao pessoal por não ter trazido o vídeo. É que o tempo está muito corrido para mim, mas graças a Deus eu não fiz os vídeos, mas os trabalhos não pararam. A gente está lá no Telegram passando as tips, eu e o Cleito, e eu estou mantendo lá também o grupo lá do Discord. A gente todos os dias, praticamente, a gente todos os dias está lá com live com os membros, quem tem interesse lá em tirar dúvidas e aprender a metodologia. Então, todos os dias a gente está tendo uma aula mesmo lá e a gente aprende muito, tira dúvida dos alunos, mas é como eu digo, não sou eu que chego lá para ensinar, mas também para aprender e mostrar o meu conhecimento. E a gente fica sempre os dias, faz as entradas, tenta pegar as melhores entradas e depois a gente estuda os jogos. Caso você não faça parte ainda do grupo do Discord, o link vai estar na descrição. O link do Telegram para você receber as tips que eu e o Clayton fica mandando lá para vocês fazerem a entrada, vai estar também na descrição. Lembrando que esse é o último mês que a gente vai estar com ele grátis. A partir do dia 1º de setembro a gente cobra aí a taxa de R$ 33 mensais. O grupo do WhatsApp, onde você pode interagir lá com os outros membros, também você vai ter direito a isso, certo? E o grupo lá do Discord, lá eu não mando tip, ela é uma sala de estudos. Então eu vou continuar com essa sala, mesmo depois do dia 31, mas não vai ser um local onde você vai ter tip. As tips é só no grupo do Telegram e do WhatsApp, onde você pode tirar lá as dúvidas lá com o pessoal. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, a partir do mês que vem a taxa passa a ser de R$ 33. Os demais você vai poder acessar gratuitamente, mas lá eu não mando tip. Eu quero agradecer também aqui, hoje, dia 21, aliás 22 de agosto, eu estou com 91 assinantes aqui no canal e eu quero agradecer a cada um de vocês por ter assinado o meu canal. Isso faz com que eu continue nessa luta aí, tentando mostrar para vocês o que é que eu faço nas minhas entradas, como eu faço. E o meu objetivo é mostrar para que quem está começando não cometa os erros também que eu cometo, certo? O pessoal pode estar perguntando: pô, Silva, você ia desistir, cara? Algumas pessoas me perguntaram isso já. Eu disse: não, cara, não desisti. Foi questão de tempo mesmo. E a intenção não é aqui chegar e mostrar aqui os greens ou mostrar uma banca bem sucedida, mas o principal é ver como eu opero, o que eu faço, como eu faço, para que vocês não cometam os erros, porque é em cima dos erros que vocês aprendem. Quando a gente tem um green, é normal, porque você já tem um estudo ali, você fez tudo certinho e o green veio. Mas quando não vem o green, você tem que estudar ele, não para você querer justificar o erro, mas para você entender se você fez alguma coisa errada que você não verificou e você tomar cuidado na próxima entrada, ou se não, ali foi um head normal que você fez tudo certinho, mas o head veio e aí não tem o que fazer. Entendeu? Head é head, não tem que estar justificando o head. A gente só precisa analisar se a gente fez alguma coisa errada, certo? Então vou trazer aqui para vocês a tela aqui da Bet Central. Vou puxar aqui o calendário. Esse aqui é o nosso calendário. A gente está aqui com praticamente 2 heads por semana. Eu fiz o último aqui, o meu último vídeo foi no dia 18. Então eu vou aqui para o dia 19. O que foi que a gente fez no dia 19?
No dia 19 a gente fizemos 3 entradas. Essas 3 entradas, 2 foi green e 1 foi red. O red foi no jogo do Lyn contra o Egersund. Isso foi na Noruega. A gente teve um green no Lyngby, no jogo da Dinamarca. E teve um jogo aqui na Libertadores. Esse jogo foi à noite. A gente fez a entrada no Racing contra o Peñarol, certo? E aí bateu esses green. Vou mostrar aqui para você na Betfair. Ó. Tá aqui o jogo. Deixa-me ver, foi no dia 19. Tá aqui o jogo. Esse do Mirassol foi no dia 18. A gente também fez esse jogo aqui no dia 18. Mas como eu já mostrei para você, tá aqui. Foi onde eu tive um green. Aliás, um red e 2 greens. E um desses jogos foi o jogo do Mirassol contra o Cruzeiro. Tá aqui, por isso que ele tá aparecendo nessa parte aqui de baixo, certo? Mas esse daqui é do dia 18, a gente vai para o dia 19. Então tá aqui o jogo do Lyngby, certo? Foi esse jogo aí que a gente teve green. O jogo do Lyn, onde a gente teve um red. E um jogo do Racing contra o Peñarol pela Libertadores. Esse a gente teve green. Então esse dia 19 foi esse jogo, esses 3 jogos aqui, certo? Do dia 19 a gente passou para o dia 20. Então vamos lá voltar no dia 20. No dia 20 a gente não teve red. Foram 2 entradas. E essas 2 entradas a gente fez um no Hobro versus os Horsens, lá na Dinamarca. Aí eu vou parar aqui nesse jogo aqui da Dinamarca, porque esse jogo a gente teve uma aula, cara. Lá a gente passou o dia praticamente discutindo aqui sobre esse jogo, porque embora esse jogo tenha dado green, esse jogo foi uma entrada que poderia ter dado red. E aí eu vou explicar para você por que esse jogo poderia ter dado red. A tal da subjetividade, que às vezes a gente leva um red e não entende por que aquele jogo deu red, se estava tudo ali, os parâmetros batia, tudo certinho, e o jogo deu red. Então eu vou voltar aqui no dia 20, o jogo Hobro. Deixa eu colocar aqui contra o Rosses. Foi esse jogo aqui, ó. Silva, por que esse jogo deu red? Por que teve subjetividade nesse jogo? Você vê aqui que era um jogo onde tinha tudo para esse jogo bater, porque era um super favorito jogando contra uma zebra. Porém, existem subjetividades, como a gente sabe, e ela não é a mesma coisa. Por exemplo, Silva, dá um exemplo de subjetividade. Um time que vai jogar no final de semana e no meio de semana ele tem um jogo de Copa, seja de Champions, seja de Libertadores, seja de Europa League, seja de Comebol Sul-Americana. Isso daí é uma subjetividade. Por quê? Porque a gente não tem controle como esses times vão entrar no final de semana, se eles estão priorizando o jogo da Copa. Isso acontece muito aqui. Quantas vezes a gente já viu aí jogos quando envolve times brasileiros e ele tem aí jogos de Copa no meio de semana que vai ser decisivo e os times terminam poupando para não entrar com força máxima. Então, quando isso acontece, a gente chama de subjetividade. A gente não tem controle sobre isso e às vezes a gente toma um red por entrar em jogos que a gente não tem controle. Silva, como é que a gente faz para não ter red nesses jogos? A resposta mais simples seria: não entra nesses jogos. Evita esses jogos, porque pode ser que você leve um red acreditando que o time vai entrar ali para fazer aquele papel de vitória e ele termina zerando. Foi exatamente o que aconteceu aqui, mas não foi por um jogo de Copa. Silva, qual é o outro motivo que pode a gente considerar uma subjetividade? Às vezes, ou
na maioria das vezes, os times jogam com o regulamento debaixo do braço. Não é normal ver isso em início de campeonato. Mas o que acontece é o seguinte: às vezes um time entra em campo e ele dá uma goleada em um time e de repente ele vai ter um outro jogo contra um time mais fraco e ele zera. Por que ele zera? Tá cansado? Não, não é por isso. Os times já são acostumados à logística de viagem, de treino, tudo. Eles já são acostumados com tudo. Mas eles tentam se poupar porque ele sabe que aquele jogo que ele fez, o primeiro jogo, ele conseguiu fazer o papel dele, deu uma goleada. Ele tem um jogo contra um time que ele pode descansar, porque ele sabe que o terceiro jogo vai ser um jogo muito difícil. E aí o que é que ele faz? Ele poupa a energia, por incrível que pareça. Isso acontece no futebol. E quando você trabalha com a cartilha dos pontos corridos, isso é normal acontecer. O que é essa cartilha dos pontos corridos? Eu já expliquei isso lá para o pessoal no Discord. A planilha dos pontos corridos é o seguinte: um time que quer ser campeão, digamos um campeonato como aqui no Brasil, que ele tem 38 rodadas. Qual é a matemática da cartilha dos pontos corridos? Conquistar os 3 pontos dentro de casa e empatar fora de casa, seja por qualquer placar. Essa é a cartilha dos pontos corridos e os times adotam isso no mundo inteiro. Eu tenho notado isso, porque nesse jogo do Obrô, ele estava jogando em casa, o favorito era o Rosses, e o que é que aconteceu nesse jogo? O Obrô, o Rosses tinha ganho, vinha de uma vitória de 2-0 contra o AB, ele jogou contra o Obrô e ganhou de 1-0. A gente teve esse green ali no final do jogo. Por que o Rosses não fez esse gol logo no início? Por causa desse próximo jogo dele aqui, ó. Ele joga contra um time muito forte que é o Lyngby. Que por sinal, esse jogo é amanhã, dia 23, hoje é 22, esse jogo é amanhã, dia 23, de 8 horas, se eu não estou enganado. E ele foi para minha lista. Esse jogo está na minha lista de amanhã. Porque é um jogo onde tem tudo, é um jogo de 6 pontos. O Lyngby, ele está aqui na segunda posição e o Rosses é o primeiro. Então é uma briga direta. O Lyngby é um time forte na Dinamarca, entendeu? Já foi até, se eu não me engano, estava na temporada passada na primeira divisão e caiu para a segunda. Então ele pega o Rosses vai jogar fora de casa e ele sabe que o Lyngby é um palho duro. Então é isso que acontece na questão da subjetividade. Eu tive conversando com a maioria do pessoal que estava lá. O Rubens estava comigo, o Cleiton estava comigo, o Eduardo, se eu não me engano, o Roberto não estava nesse dia. O Júnior estava nesse dia também, o Eric, o Eustáquio, a maioria do pessoal estava todo mundo lá. Me desculpe aí se eu não lembrei o nome de todos, porque essa turma sempre a gente está lá estudando, certo? E a gente analisa tudo, mesmo quando o jogo termina. E esse jogo tinha tudo para dar um head, porque o time ele poupou energias pensando nesse jogo de amanhã. Então quer dizer que o jogo de amanhã vai sair um monte de gol, uma chuva de gols. Não, a gente não tem controle sobre isso. O que a gente sabe é que na maioria das vezes não é normal isso início de campeonato, porque o campeonato está muito no início, mas quando você vê um time que tem tudo para ganhar um jogo e você vai olhar a questão da tabela, verifica que ele tem um palho duro no próximo jogo, eles tendem a poupar. E principalmente quando eles estão numa zona de conforto, como é o caso desse jogo, desse time aqui, o Rosses, que ele é o primeiro colocado. Um empate, ele estava fechando rodada nesse jogo e ele ainda conseguiu a vitória ali no último instante. O treinador fez modificação defensiva nesse dia,
E mesmo assim, o time do Obro era tão fraco que o Rossi conseguiu fazer esse gol e deu o green pra gente. Então foi isso que aconteceu aqui nesse dia. No dia, deixa eu ver aqui, foi dia 20. A gente teve 2 greens. Então esse foi o dia 20. Vamos para o dia 21. No dia 21, a gente fez 2 entradas. As 2 entradas deu green. E quais foram os jogos que a gente fez? O primeiro jogo foi às 21 horas. Foi o jogo do JJ. E o gol veio ali também, já na parte final. A gente teve o primeiro green. Depois desses jogos, eu separei jogos de Copa. Foi o jogo da Liga Europa e o jogo da Liga Conferência. O que foi que aconteceu nesse jogo? Eu estava preparado para fazer a entrada no jogo do Breiðablik. Todo mundo sabe que eu conheço o Breiðablik aí da Islândia. Deixa eu até confirmar para não ver se eu não estou... Mas se eu não estou enganado, o Breiðablik é Islândia. Deixa eu só tirar essa dúvida aqui para não estar falando besteira. Deixa eu ver aqui, Breiðablik. Islândia, primeira divisão da Islândia. É isso mesmo, Breiðablik, lá da Islândia. E eu conheço os times por nome, mas às vezes eu confundo países, porque são mais de 30 países que eu acompanho, bem mais do que isso. E o Breiðablik, ele nesse dia jogou e eu não faço HT, embora o Breiðablik, eu tenho falado pro pessoal que o Breiðablik ele é HT e ele não tem decepcionado, ele se envolve. Quando eu digo que o Breiðablik é HT, não é que ele marca o gol no HT, é que ele se envolve, ou ele faz ou ele leva. E nesse dia aqui ele fez e levou. Quando o jogo terminou no HT, estava 1-1. E aí eu plantei a stake para fazer a entrada no FT, mas não foi correspondida. Por quê? Porque o jogo do Breiðablik, assim que ele voltou, ele fez o gol e aí eu não fiz a entrada. Então eu fui para o próximo jogo. O jogo foi o jogo do Crystal Palace e o Crystal Palace estava jogando contra um time da segunda divisão da Noruega, se eu não estou enganado. E eu plantei também mais essa entrada. Antes de... Eu acho que faltou 2 ticks ali na Betfair para corresponder à entrada. O Crystal Palace fez o gol aos 54 minutos. Dava tempo de fazer uma outra entrada para pegar esse outro gol do Crystal Palace ou um empate ali desse time. Porém, eu tinha feito a análise e esperava um gol. Então, eu não forcei a entrada. Porque como era jogo de Copa, os dados não eram claros, eu não tinha dados estatísticos para fazer leitura. E o Crystal Palace, ele está no início de temporada na Premier League, ele só teve um jogo, se eu não estou enganado, foi o 0-0 no primeiro jogo contra o Chelsea. Hoje o Chelsea jogou fora de casa pela segunda vez e aplicou uma goleada de 5-1 no West Ham. Então essa foi aí a segunda tentativa no dia. E aí, como fazia parte da minha lista os jogos da noite, eu não fiz mais nada, fiquei conversando com o pessoal. E aí vem o jogo da noite. No jogo da noite, a gente teve o jogo do Godoy Cruz contra o Atlético Mineiro. Qual era a situação desse jogo? Um cenário de volta, o jogo de volta. O Atlético Mineiro tinha ganho em Minas do Godoy Cruz pelo placar de 1-0. O primeiro tempo terminou 0-0 e aí aquele cenário onde o Godoy Cruz ou ele ia matar ou ele ia morrer, porque o 0-0 não servia de jeito nenhum. Então ele tinha que ir com toda a força para cima do Atlético Mineiro. Essa odd começou a 1.41 e aí eu plantei a stake nessa odd 1.41 e o que é que acontece? Aos 54 minutos, o Atlético Mineiro
fez o segundo gol. E aí a gente pegou o Green nesse dia 21. E tivemos aí mais um dia, graças a Deus, com 2 entradas. Não tinha necessidade de fazer a terceira entrada. E aí a gente só ficou nesse jogo mesmo, já era fim de noite, eu não fiz mais nada. Esse foi o jogo do dia 21. O que foi que aconteceu no dia 22? No dia 22, dia 22, não foi hoje, foi dia 22, teve um outro jogo aqui que eu queria comentar com vocês, que foi o jogo do dia 20. No dia 20, foi nesse jogo aqui do Rosses, eu esqueci de comentar aqui, teve um outro jogo que foi o jogo do Flamengo. A gente, nesse dia, era o mesmo cenário, a gente fez o jogo aqui que eu falei para vocês da Dinamarca do Rosses, e aí de noite, foi na quarta-feira, a gente tinha alguns jogos ali da Libertadores, e eu fiquei esperando esse jogo. Eu vim para casa, tinha saído do trabalho, vim para casa. E como eu digo para vocês que a gente sempre não é só ensinar, a gente aprende também. E conversando lá com o Rubens, e a gente começou a debater sobre o jogo do Flamengo. O Flamengo tinha ganho do Internacional no Maracanã por 1-0 e o Inter precisava de um gol para levar esse jogo para os pênaltis e decidir a vaga ali para a Libertadores. O que eu imaginei, na minha visão, como eu sempre falo, os jogos de volta, quando tem um time perdendo por um placar de 1-0, seja o mandante ou o visitante, força com que quem está atrás do placar vá em busca do gol para tentar levar para a disputa de pênaltis ou prorrogação. Na minha visão, eu sempre levo esse cenário e por conhecer também o elenco do Flamengo, o Flamengo tinha ganho aí 2 vezes já, em menos de 15 dias. Ele ganhou o primeiro jogo da Copa Libertadores no Rio de 1-0 do Inter. No final de semana ele enfrentou o Inter pelo Campeonato Brasileiro, ganhou de 3-0 em Porto Alegre. E no meio de semana tinha esse jogo contra o Inter pela Libertadores. E aí o Rubens disse assim: Silva, o melhor cenário na minha visão é o Flamengo abrindo um gol, porque aí força o Inter aí com tudo para o desespero. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque na minha visão, sempre aquele placar ali de um gol, o time que está precisando vai com tudo. Mas o Rubens disse: não, ainda acho que o melhor seria ele com o Flamengo na frente por um placar de 1-0. Eu disse: para mim talvez esse cenário já seja um cenário aí de o Inter entregar. E a gente conversou, ficou conversando, e eu analisando os pontos que o Rubens colocou, eu disse: não, tem fundamento. E aí eu fiz a entrada no jogo do Flamengo. Depois de ter conversado com o Rubens, eu peguei uma odd 1,30, 1,32, aí quando cai para a Betfair fica 1,30, e fiz a entrada. Qual foi o risco desse jogo? E a gente poderia ter levado um head. O Inter, ele jogou de uma forma como eu nunca tinha visto. Foi uma das poucas vezes, eu não lembro de ter feito entrada e assistido jogos outras vezes. Todo mundo sabe que eu não faço entrada, eu não assisto jogos. Mas nesse dia eu estava em casa e aí eu fiz a entrada e fiquei assistindo o jogo. E todo mundo que assistiu o jogo viu que o Inter não era o mesmo. Acredito eu que ali os jogadores não estão satisfeitos ali com o Roger Machado. Enfim, o Inter não era o mesmo. E o que foi que aconteceu? O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Pedro entrou ali nos 15 minutos finais e numa bola cruzada
ele fez o gol e a gente pegou esse green. Então, devido à análise que o Rubens tinha feito aí e a gente tinha discutido, foi feita a entrada e bateu exatamente como o Rubens tinha falado. Então, parabéns aí para o Rubens aí. Aconteceu exatamente aquilo que ele imaginou, que após fazer o primeiro gol, o Inter não teria outra opção a não ir para o desespero, se bem que o Inter entregou ali, eu não vi o Inter querendo jogar. Mas enfim, tivemos esse green aí no dia 20. Hoje foi dia 22 e nesse dia 22 a gente teve 3 entradas. O que foi que aconteceu nessas 3 entradas? Por que foi feito 3 entradas se eu só estava fazendo 2 entradas? Primeira coisa que eu quero lembrar é que logo no início de agosto eu comecei só fazendo uma entrada. E como eu falo que tudo é um aprendizado, uma entrada não dá certo. Por quê? Porque quando você faz uma única entrada, você tem que ter uma taxa de acerto beirando os 100%, porque se você leva um head, você põe aí 4 dias, você volta 4 passos para trás. E aí eu passei a fazer 2 entradas. Quando a gente tem o green, eu paro ali. Quando a gente tem um green e um red, eu faço uma segunda. O que ameniza, porque eu não tenho um red de 10%, eu tenho um red de 5%. E hoje é por isso que essa banca hoje, ela poderia estar mais alta e não está devido ao início ali do mês, até depois da primeira quinzena, quando eu mudei e passei a fazer no máximo 3 entradas. E hoje foi um dia desses onde eu fiz 3 entradas. Como foi o dia de hoje? Ontem eu fiz a análise do jogo do Caxiuá. Qual era o cenário desse jogo? O Caxiuá precisava da vitória para poder assumir a liderança do campeonato japonês. E aí eu acordei, vi o cenário do jogo. O Caxiuá estava perdendo o jogo, então isso já era um bom cenário. Porém, o que acontece? O Caxiuá levou no final ali do primeiro tempo, no último minuto do primeiro tempo, ele leva o segundo gol. E isso era um cenário onde, para mim, normalmente eu teria ficado de fora. Só que aí, na volta do segundo tempo, o Caxiuá, ele fez o primeiro gol. Tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui o... Deixa eu voltar para o dia de hoje. Vou colocar aqui dia de hoje. Hoje. Deixa eu colocar aqui. Bora lá. Pronto, tá aqui. Deixa eu botar aqui nas minhas entradas. Resolvidas. Intervalo. Tá aqui, foram 3 entradas. A primeira entrada foi essa do Caxiuá. Eu peguei o 2,5. Caxiuá estava levando 2 gols e eu entrei para o 2,5 com 2 gols de diferença. Silva, por que você entrou num jogo onde o time já estava levando de 2-0? O Caxiuá, essa vitória jogando em casa, fazia com que ele virasse líder do campeonato japonês. Então,
como ele levou o primeiro gol no início do jogo e o segundo saiu ali provavelmente num ataque, ele deve ter sofrido um contra-ataque ou de uma bola parada, ele levou o gol no último minuto do HT. Não deu tempo para ele correr atrás desse gol. Então, o que foi que aconteceu? Eu fiz a entrada no over 2,5 e esse gol saiu antes dos 60 minutos. Então, a análise estava certa. Eu não faço, normalmente eu não faço duas entradas no mesmo jogo. Se ele foi atrás desse primeiro gol e conseguiu e já estava ali 1-2, eu poderia ter feito a entrada para pegar o segundo gol, já que ele estava indo para cima. Mas eu não fiz. E qual foi o resultado desse jogo? O Cachoeira conseguiu virar o jogo que ele estava perdendo no primeiro tempo de 2-0, ele virou para 4-2. E aí vem uma questão, vou mostrar aqui para vocês, que a motivação de um time, quando um time está motivado, ele supera os dados estatísticos. Por que eu estou falando isso? Vou mostrar aqui o jogo do Cachoeira terminou aqui, ó, contra o Urawa Red por 4-2. O time ele não marca 4 gols por jogo, ele não tem essa média. Então deixa eu ver aqui só para vocês terem uma ideia. Nos últimos 10 jogos, o Cachoeira, o máximo que ele fez foi 3 gols em um jogo. 3 gols. Ele nenhum desses jogos ele marcou 4 gols. Aqui na campanha Casa Fora, em casa, o Cachoeira tem médias de gol marcado de 1,33 e 2,33 de gol sofrido. Ele não sofreu gol em 50% da campanha. Ele marcou em 92%. O Urawa Red, ele faz 1,17 gols fora de casa e sofre 1,25. A média de gols dele é de 2,42. Ele sofreu em 83% dos jogos e marcou em 83% dos jogos. É um time de ambas marcas. E por que hoje esse jogo foi para o 4-2? Exatamente por causa dessa tabela aqui, onde eu estou mostrando aqui, ó. O Cachoeira vencendo, ele iria 50 pontos, ficaria acima do Kashima Antlers e do Kyoto, que ainda joga. Então ele foi dormir líder. Isso fez o time jogar para conseguir esses 3 pontos. Como ele já estava perdendo de 2-0, ele foi para o tudo ou nada. E aí, depois dos 80 minutos, o Cachoeira fez aqui os 2 gols no final do jogo. Ele precisava de mais um para virar, terminou fazendo, tá aqui, ó. O gol que a gente pegou foi esse gol aqui aos 54 minutos. E aos 83 ele fez o empate, aos 90 ele virou e aos 96 ele ainda fez mais um. Então a motivação do time faz com que isso aconteça, mesmo quando não tem dados estatísticos. Depois desse jogo do Cachoeira, que foi logo cedo, eu fiz uma outra entrada no jogo do VPS contra o KTP. Aconteceu a mesma coisa. O KTP começou ganhando o jogo por 2-0. Deixa eu pegar aqui na Islândia. KTP contra o VPS. Deixa eu pegar aqui.
KTP contra VPS. Bom, enquanto ele abre aqui, o que foi que aconteceu nesse jogo? Pronto, tá aqui. A gente tinha um jogo aqui do KTP e do VPS, na verdade era VPS KTP. E o VPS ele tinha 1, 2, 3 falhas de ataque. Apenas uma vez o VPS conseguiu ganhar por um placar superior a 3 gols. Ele ganhou contra o Marian de 5-1. Isso foi lá no mês 6. O KTP ele já tinha perdido aqui por 3 gols de diferença, certo? Até de 5 ele já tinha perdido. Aqui na campanha casa fora, o VPS jogando em casa, ele não fazia nenhum gol. Ele sofria um gol e a média era de 2 gols por jogo. Tem uma defesa razoável, relativamente fraca. Um ataque fraco, ele só marcou em 60%. O KTP marca um gol e sofre 2, quase 3 gols por jogo, uma média de 4 gols. Sofreu em 100% e marcou em 60%. Por que esse jogo hoje virou 3-2? Pelo mesmo motivo do jogo lá no Japão. A motivação na tabela. Por quê? Porque esse time aqui do VPS, ele ganhando, ele foi a 25 pontos e entrava nessa zona aqui para passar para a próxima fase, que é a disputa de título, jogando contra o último colocado que vai disputar o rebaixamento. Então a leitura da tabela, eu já tinha falado sobre leitura da tabela no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, está aí no canal. Você pode procurar aí o vídeo onde eu falo dessa questão de leitura de tabela. E foi isso que aconteceu hoje. 2 jogos, mesmo cenário, mesma motivação e os 2 greens pelo mesmo motivo. Então, o conselho que eu dou para vocês, quando vocês pegarem dados estatísticos, jogos onde tem potencial e além do potencial existe motivação, é muito difícil que você tenha um head nesses jogos. Então, tentem pegar jogos onde você vai ver que a motivação ali está embutida para aquele time. Evitem jogos onde existe subjetividade, tipo jogos de times que vão jogar Copa, jogos de times onde o empate favorece a ele, ou seja, ele está numa zona de conforto. Quando eu falo zona de conforto, imagine um time que, se ele empatar, ele não vai subir, mas também ninguém vai ultrapassar ele. Isso é subjetividade. A gente não tem controle se o time vai entrar para pegar aqueles 3 pontos ou se simplesmente ele vai jogar para marcar aquele um pontinho que para ele basta, principalmente quando ele está jogando fora de casa. Entendeu? Então isso foi o que aconteceu no dia de hoje. E aí veio a cereja do bolo, onde eu já tinha encerrado as entradas. E aí o Cleito fez uma análise lá no jogo na Suíça e ele estava monitorando e disse: Silva, esse jogo aqui da Suíça, ele dificilmente vai dar ruim. E eu disse: Cleito, qual é o jogo? E aí ele falou o jogo do Will contra o Verdon. O Will estava jogando fora, o Verdon jogando dentro de casa, e ele olhou o potencial. Por ele também já conhecer esses times da Suíça, ele disse: cara, esse jogo não tem como dar ruim. E eu confiei no que ele falou. Tava eu, o Eduardo, tava o Elias, e a gente começou a brincar, começou a conversar e tal, e ele disse: não, cara, eu tô falando sério, o jogo vai dar bom. E eu disse: cara, então eu vou entrar. Fiz uma leitura
só da tabela, eu não olhei o jogo dados estatísticos, até porque esse jogo era um jogo de início e de campeonato, e eu olhei a tabela e tinha motivação. Então eu, o Eduardo, o Elias e o Cleiton entramos nesse jogo, e o que aconteceu foi a gente fazendo a entrada e o gol saindo. Nós pegamos aí o terceiro green no dia e fechamos o dia com 7,77% da banca, de lucro sobre a banca. Então esse foi o dia de hoje, certo? Esse foi o resumo dos dias que eu venho aí sem fazer vídeo. O pessoal estava me perguntando. Não se preocupem que quando não tiver um vídeo, não é porque eu desisti ou porque eu não vou fazer mais, é porque eu estou com o tempo corrido. E provavelmente nos próximos dias eu devo fazer um vídeo onde vai mostrar ali como está a banca naqueles dias que eu não fiz os vídeos, certo? Outra coisa, a lista que eu fiz para amanhã, eu já passei lá para o pessoal no grupo do WhatsApp, onde eu faço as listas que eu pretendo operar. Tem muitos jogos amanhã. As grandes competições ou as ligas de elite voltaram. E eu quero colocar aí uma ressalva para que vocês tenham cuidado aí com esses jogos, com times onde são feitas entradas pela camisa. O jogo do Chelsea aí, a primeira rodada, muita gente levou um prejuízo porque foi pela camisa do Chelsea e o Chelsea zerou o jogo. Já nesse segundo jogo, ele marcou aí 5 gols. Um dia depois teve um outro jogo aí, que foi o jogo do Manchester United. E o Manchester United estava perdendo por 1-0. E também o pessoal foi naquela de que o gol poderia vir. E terminou desse jeito, 1-0. Então não foi um jogo over. Quero mais uma vez dizer para vocês que todos os links do Telegram, do WhatsApp e do grupo do Discord vão estar na descrição. Quero agradecer mais uma vez pelos 91 inscritos que a gente tem aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos rumo aí ver se a gente consegue chegar ao número 100. Eu sinceramente não acreditava que em tão pouco tempo eu já tivesse tantos assinantes assim. Para mim no canal eu acho uma quantidade considerável. E eu quero agradecer a todos vocês. Então, mais uma vez, obrigado. Cuidado nesse sábado com a grade cheia, porque a tendência é muita gente tenta fazer várias entradas e termina às vezes você devolvendo dinheiro para casa, certo? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, eu vou estar amanhã no Discord e queria agradecer de coração mesmo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.